Já fizeram isso? É filtro. O teu também? É filtro. O teu também? Até o Sávio vai, parece-me que eles vão te convidar Boas-vindas, o que é isso aqui lá? a morar lá com a gente da Castelo. Meu Deus. Né, Vem, cara? amor, vem. Aqui começou já. A Diana. Não apareceu. Não? E Ana disse que se Apareceu? eu morar com a senhora, ela sai. O problema é dela, mano. Eu achei graça. Agora veja aí. Eu acho engraçado, as pessoas gostam de ser A ajudadas. gente tá ao vivo, tá? Certo. Tá? Eu acho engraçado que as pessoas gostam de ser Olha, ajudadas, você tem que chegar mais perto uma mas da não outra aí. gostam de ajudar se for preciso. É incrível, né? Essa é a Tem que chegar mais frase do perto uma da dia. outra aí, por favor. Frase da noite. Te comporta. Sente lá. Abre a porta aí, Clamai, para passar o vento. Ficar o ventilador, né? É. Até que enfim alguém se lembrou de alguma coisa. Veja aí. Prende com a planta, Clamai. Pra cima. Pra cima. Calma, que ela demora um pouquinho. Pode fazer um copo de água pra mim, cara? Pega. Muito? Foi muito? Foi muito. Foi muito? Uhum. Gordinha de criança pra você fazer. É, Clamai, sente. Aí tá bom. Tá bom? Aí tá. Tudo certo aí? 1, 2, 3. Olha, não vai te patar a janela aqui? Não. Sabe, dá uma enquadrada aí. Ela tá quadrada? O que é isso aí, tio? Já? Tu não quer acompanhar aí também para as perguntas? Ou tu Eu quer... não sei Vamos daqui, deixa eu fazer. acompanhar aqui. Entra lá. Vê, amor, fala aí, dá boa noite pessoal, que eu não tô vendo o nome do pessoal aí. Vamos lá, Deixa Sávio. eu desbloquear aqui, Clélia. Eu vou tirar isso. Porque... Deixa eu desbloquear aqui, Clélia. Eu vou tirar isso. TikTok. É meu bottom, gente, na verdade é o microfone. Por quê? Ah, Clélia, olha aí. Ah, não tem nada a ver com cor, né? Cor é universal. Meu Deus. Mas tudo bem. Vamos lá, que eu vou estar aqui para dividir com a minha mulher, que ela quer falar também. Tudo bem, sabe? Veio tudo certo? Ah, é, tem aqui do lado. Não, peraí, vamos. Vocês estão enxergando a gente aí? Tá meio escuro, né, meus amigos? Eu sei que tá meio escuro. Mais pra cá, amor. Mais pra cá, mais pra cá. Fica mais pertinho de mim, meu amor. Vem mais pertinho. Não tenha medo de mim. Né? Cadê? Cadê o TikTok aqui, dona Clélia? Cadê o TikTok aqui, dona Clélia? Tá aqui. Agora eu vou tirar o volume, ele aqui é o volume aqui, Do lado. do lado, volume. Aí nós vamos entrar aqui na Casa Espírita para ver a live, que eu quero acompanhar as perguntas de vocês, porque a nossa dirigente aqui está cheia de vontade de responder o pessoal. Vão logo colocando as perguntas aí, né? Deixa eu ver aqui, cadê? Onde é que é? É aqui, né? Aqui, Casa Espírita. Pá. Na lupa. É. Casa Espírita do Nazareno. Agora vamos entrar na live. Vocês vão ver aí a Clélia, mas é a Clélia entrando na live. Agora. Agora sim. Vamos botar aqui atrás do seu Nazareno, que eu vou só tentar ler as perguntas, que eu sou cego. Ele lê melhor sem óculos. É. Bem, boa noite, né? Clamai, sente aí, por favor. Fique comportadinho como você sempre é nos nossos dias de trabalho, né? Sejam bem-vindos aqui à live da Casa Espírita do Nazareno. Essa live é para tirarmos as dúvidas de vocês e vamos estar aqui eu, Clélia, nossa dirigente, Clara, médio da casa, e eu, trabalhador da casa, junto com o Sávio,
que está lá no fundo, também vai olhar as perguntas, que hoje eu estou sem meu notebook aqui para acompanhar, e o Sávio vai ficar acompanhando. E qualquer coisa a gente até pede para o Sávio também vir, que ele tem participado das lives também, né? Sim, sim. Chama a Lara para dar depoimento aqui, que também é a nossa trabalhadora. Hoje ela veio uniformizada, né? Então, boa noite a todos. Vou passar a palavra para a nossa dirigente, Clara, a nossa dirigente Clélia, e depois passar, né, para a Clara comentar alguma coisa. No futuro. Bem, boa noite a todos os irmãos e amigos, que Deus nos abençoe, nos envolva com essas vibrações, que cada um receba, né, as vibrações, as energias que protegem o universo em nome de Deus, que essas energias possam nos tocar os nossos corações, algum problema que estamos tendo de doença, né, ou aflições, desemprego, falta alguma perda de alguém, né, desencarnou alguém da família, morreu alguém da família muito próximo, ou amigos conhecidos, né, que possamos ter fé, força, acreditar cada vez mais em Deus. E todas as noites, lendo nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, um trechinho em voz alta, né, para os que moram conosco na nossa casa, tanto os espíritos que estão no plano espiritual, quanto os nossos familiares, né? Escutarem, né? E depois fazer uma prece, Pai Nosso, oferecer a Deus e fazer os seus pedidos. Toda noite tem que haver essa conexão com Deus, né? Neste momento mesmo nós estamos nos conectando com vocês, que são os nossos próximos, nossos irmãos e amigos, que sempre nos assistem nas lives, né? E nós estamos interligados com a Casa Espírita do Nazareno, os protetores espirituais, Zura, o coordenador da represa, né? Os irmãos da represa também estão aqui conosco, né? Quem pode ver, né? Estão em peso aqui, porque eles gostam muito desse trabalho também. Às vezes a gente se atrapalha no horário, porque chove algumas atividades que fazemos. Eu sei que vocês ficam esperando a gente entrar, mas é toda uma técnica, porque a casa ela é toda pronta para o trabalho mediúnico, né, Neto? É. E aí tem a live, aí tem a sopa, dia de sábado, que é meio-dia, mas a partir do sábado que vem, a organização da live vai começar cedo, para nós estarmos aqui também, pelo menos às 18 horas, 18h30, umas 7 horas, entrando, para falar com vocês, aos corações de vocês. Nós somos todos irmãos, todos temos problemas, e nós estamos aqui para ajudar e sermos ajudados também, porque isso nos faz bem, né? Com certeza. Essa conexão de falarmos uns com os outros, a probabilidade da internet, né? E vou até começar já falando de uma forma geral, vou passar para a Clélia e para a Clara, que eu vejo que muitos de vocês perguntam sobre os entes queridos que desencarnaram, né? Muitos querem saber como eles estão, muitos querem ter contato, né? E funciona, e é bom para a gente explicar para vocês que não tem uma receita de bolo exatamente, eu vou conseguir um contato com meu irmão desencarnado, né? Só para confortá-los, né? Inclusive vou passar para nossa irmã Clara aqui, que é médium, né? Psicógrafa. Faz parte do trabalho de psicografia da casa, né? Porque os nossos irmãos se utilizam dos médios da casa para transmitir as mensagens das pessoas que já estão no mundo espiritual. E não é sempre que a gente consegue daquela pessoa que vem. Se vocês forem ver aí na internet, tem vários exemplos de gente que foram anos atrás do Chico Xavier em busca de uma mensagem. Para você ter notícias desses entes queridos, você tem toda uma permissão, um merecimento, um momento certo para isso acontecer. E vou passar para a Clara, depois para a Clélia, que são duas médios, né? A Clélia é dirigente e muito médio. A Clara vai ser dirigente. Um dia, quem sabe, né? O Neto com a Clara, né? Posso desencarnar. A gente não sabe, né? Então, Clara, responda para eles a questão de como a gente pode nos confortar desses nossos irmãos que já desencarnaram. Eu vi que vários aqui, né? Eu tô com uma pergunta da Karina, vou ler ela depois. A Vanessa Santos, a Luciene Goldin, né? A Luciane Coelho, todo mundo perguntando de entes queridos, né? Então, o que você responde aí para nossos irmãos? A Daiane, que está nos assistindo da Suíça, né? Até mesmo você falar sobre todo o processo espiritual, quando você entra em transe, com a comunicação com os espíritos que eles falam, levam numa sala. Conte a história, Clara. É interessante. A gente, primeiro, antes de falar sobre a comunicação, a gente precisa entender a nossa verdadeira missão aqui, né, no mundo dos encarnados, que é viver, né? A gente precisa continuar vivendo.
independente das nossas perdas, das dores que a gente sente, saudade das pessoas que a gente manteve, né? Um carinho, um amor, aproximação, às vezes também, não é intimidade a palavra, Afeto. afinidade. Afeto. Afinidade, né? Principalmente quando a gente tem muita afinidade com esses nossos entes queridos que partem e a gente muitas das vezes não consegue compreender um partir prematuro ou um partir até mesmo já programado. Mas é importante eu sempre digo que a gente tem que viver o luto, sim, é nosso direito de viver o luto, sentir, né, a perda, porque nós somos seres humanos e nós estamos ainda no mundo de sofrimento, a gente ainda sente essas dores, porque a gente ainda não conseguiu se conscientizar que a vida não termina, né, que a vida continua. Então a gente fica aprisionado nesse mundo material, acreditando que nunca mais veremos essas pessoas que amamos tanto e a gente acaba aí ficando nesse sofrimento. Só que quando a gente fica nesse sofrimento, a gente também acaba trazendo sofrimento para esses nossos entes queridos que partiram, que estão no mundo espiritual, porque eles acabam muitas das vezes se aprisionando ao mesmo sentimento. Por mais que eles às vezes não estejam do nosso lado espiritualmente, quando eles são levados para outros lugares espirituais, a vibração de pensamento, do sentimento, chega até eles, assim como nossas orações também chegam até nossos entes queridos. Então a gente precisa primeiro tomar consciência de que a gente precisa fazer a nossa parte, desse desprendimento, de sofrimento, para fazer bem para nós e também para os nossos entes queridos. Bem, na espiritualidade, a gente... Só complementando, tem então uma pergunta aqui sobre desencarne, né? Acho que foi o Ricardo. Ele perguntou assim, quanto tempo é necessário para a gente entrar em contato com esses entes que desencarnaram? A resposta que eu vou dar vai incluir, inclusive, né, esse tipo de resposta para esse tipo de pergunta. Porque quando existe um desencarne, todo desencarne, ainda que a gente, se ele não for um ato suicida, né, está escrito e programado pela espiritualidade para que ele ocorra e aconteça. O desencarne só é feito prematuramente quando a gente busca, né, através do suicídio, ou a gente busca as maneiras de se colocar em perigo, se colocar, né? Mas mesmo assim, é tudo programado pela espiritualidade. Então, o merecimento desse espírito que desencarnou, ele vai depender das suas condutas, da sua escolha, do desprendimento material que ele teve, tanto no momento do desencarne, que é a morte, para quem não sabe, quando a gente fala a palavra desencarne, quanto também no decorrer da sua vida, as coisas que ele escolheu, porque as escolhas nossas enquanto vivos vão ser consequências da nossa consciência, do nosso estado de consciência quando nós estivermos desencarnados. Então, quando nós somos muito apegados ao material, ou quando nós não aceitamos, né, o nosso desencarne, fica um pouco mais difícil a comunicação. Existem espíritos que eles não têm autorização para se comunicar, porque eles não suportariam nem sentir o ar que respiramos, nem ainda ter esse contato com essa lembrança, porque eles ainda estão tentando se recuperar do desencarne, ter a aceitação desse desencarne. E muitas das vezes no mundo espiritual a gente encontra às vezes salas de espera. Assim como a gente espera daqui, eles também esperam de lá. Mediunicamente, né? Então, como a nossa irmã já disse aqui, o telefone ele toca de lá para cá. E a gente de vez em quando liga daqui para lá, mas não significa que vão atender. São as evocações, né? Então a gente evoca os espíritos tentando uma comunicação, mas dentro da programação espiritual a gente adquire ou não. Então, eu já fui levado várias vezes, muitas vezes, para as salas espirituais, onde a gente vê entes queridos esperando a oportunidade para também terem a comunicação de lá para cá. Mas, às vezes, não tem o merecimento, não de serem pessoas ruins, mas por ainda não estarem no estado de consciência daquilo que também precisa ser dito, né? Porque numa comunicação, ela tem que ter como objetivo fazer o bem, né? Para quem a recebe
para quem se comunica. Então, se o espírito vem se comunicar, muitas das vezes não está pronto, às vezes vai falar, né? Ah, porque meu pai maltratava, vem só disseminar ainda o rancor, o ódio, ou a inveja, a desarmonia, né, do lar. Então, significa que ele não está pronto ainda para essa comunicação, porque faria mal para aqueles que sentem falta, faria ali ter um conflito familiar de um ente querido que ele tinha afinidade, de repente ele vir falar numa comunicação de outra pessoa da família, então gera conflitos. Então a gente precisa ter muita paciência com o mundo espiritual, mas o mais importante também dessa espera da comunicação é saber que a nossa comunicação ela pode ser feita de uma maneira muito legal, que é através das nossas orações. As nossas orações, elas chegam aonde quer que esse espírito se encontre e da forma que seja que ele se encontre, muitas das vezes, às vezes eles estão até em zonas umbralinas, mas eles conseguem receber nossas orações. Quando a gente emana bondade, caridade, amor, né? A gente está intercedendo por esses espíritos ainda que estão precisando sair desse estado de consciência, muitas das vezes, de zonas umbralinas. Então, a melhor forma de comunicação é você orar por esse ente querido, mas não com sentimento de perda, de sofrimento, mas sim pedindo para ele ter consciência da espiritualidade, voltar a ser encaminhado para hospitais, missões de reconhecimento, estudo, para que ele possa continuar a sua evolução espiritual. Acho que eu falei muito. Eu vou até passar para a Clélia e vou fazer um complemento, né? Houve foi nessa terça-feira, que a nossa casa tem trabalho mediúnico, na terça-feira, aberta ao público, né? E uma pessoa veio frequentar, veio conhecer a casa e contou que ela sonhava com o pai dela, que tinha desencarnado, e ela conversava naturalmente. E naquela situação ela deu provas que era o pai dela, que ela se comunicava, ele dizendo que lá no mundo espiritual estava bem, o desencarne era recente. Então o tempo, não temos como prever o tempo. Mas cada um de nós podemos, como a Clara falou, fazer preces pedindo a espiritualidade, porque quando a gente dorme, é o momento que o nosso espírito sai e pode ter contato com o mundo espiritual. E se formos merecedores, poderemos, e tiver apto, tanto quem desencarnou e nós que estamos encarnados, apto a essa comunicação, podemos, através do sonho, nos comunicar com nossos entes que já se foram. E essa comunicação, às vezes, não é por psicografia, mas é por sonhos, por sensações de as pessoas estar perto da gente, trazer aquele conforto espiritual. Mas aqui na casa, a Clélia faz vários testes de psicografia às quartas-feiras, porque a gente desenvolve os médios com psicografia, com vidência de enxergar, né? É clara evidência, né? É clara evidência, né? As pessoas, a audiência de escutar, né? Então, tem várias formas de se comunicar. E se você for de Belém, venha aqui na casa, que se for permitido pela espiritualidade, você pode receber, né, essa mensagem. O que acontece às vezes? Às vezes o espírito não está apto a se comunicar, mas vem um mensageiro explicar, olha, infelizmente o espírito não pode, porque ele está assim, assado, em tratamento, em cuidado, em estudo, ou sendo desenvolvido, sendo cuidado. Então há uma notícia, a maioria das vezes, informando como explicar. Assim como já teve também situações de uma pessoa vir aqui na casa espírita e chegar acompanhada por aquele ente querido que perdeu, chegar acompanhada e ter essa clarividência, né? De o médium enxergar que chegou acompanhado e trazer o recado que a pessoa esperava. Às vezes nem estava esperando, mas obteve, né? Então vai depender sempre da espiritualidade. Estou falando daquele caso da moça lá. Sim, que ela veio aqui, o marido, né, tinha desencarnado recentemente, e ela chegou com os médios da casa conseguiam ver claramente o marido dela do lado, porque naquela situação as características tinha dele. uma questão de sofrimento, ela sofria muito, a perda foi... Eu vi aqui alguém falando sobre acidente de moto, parece que foi acidente de moto ou assassinato, uma coisa eu não lembro agora. Assassinado. Né? Eu não lembro. Levado um tiro. Isso, né? E o que ela descreveu, era a primeira vez dela, ela descreveu tudo o que tinha acontecido e era exatamente o que o espírito tinha falado, porque temos que ter cuidado com isso, né, Clélia? Explica aí a questão de quando tem mensagem que pode ser enganada na psicografia, né? Com certeza, espíritos zombeteiros, galhofeiros, enganadores, pseudos sábios, são as classificações diversas que há no livro dos médiuns, né? Então a gente tem que tomar cuidado com determinadas psicografias que não dizem nada. Não fala nada de coisas pessoais, coisas íntimas, coisas mesmo que aconteceram na família.
que só a família sabe, quem não está no Facebook, não está no Instagram, porque toda família tem sua história, né? Agora, quem tem entes queridos desencarnados, é como o Neto falou, o Clamai vai derrubar isso aí. E aí, quando eu falo Clamai, é por trás das câmeras. E aí, a gente tem que saber o seguinte, nós temos esse amor que temos, tanto quando as pessoas, nossos familiares, amigos, né, estão encarnados, nós teremos também com eles desencarnados. O importante é hoje você dar valor, priorizar essa convivência em família. Muitas das vezes há um desentendimento entre os familiares, filhos com os pais, não se entendem, se afastam, deixam de se falar. Isso é uma coisa tão prejudicial. Temos que chegar à hora de pedir desculpa, pedir perdão, entender o outro, né? Como o amor de mãe, de pai, sempre eles querem o melhor para os filhos, né? Dando conselhos. A mãe, então, ela vê longe o que está acontecendo. Então, é muito importante, porque depois que desencarna, é que as pessoas, muitas vezes, dão a importância daquele familiar. Começa a ficar mais visível. Aquele lugar vazio que ela gostaria de que ele estivesse ou ela estivesse ali. Ou um filho, ou um pai, ou uma mãe, ou um amigo. Então, no momento, a gente tem que realmente dar valor a esta vida que estamos vivendo, o momento que estamos vivendo. É por isso que é importante a doutrina espírita, uma filosofia que te ensina a pensar, raciocinar e entender as leis de causas e efeitos, entender que a convivência, seja com qualquer ser humano, não é fácil, que estamos aqui para aparar arestas, para entender um ao outro, aceitação. E o primordial mesmo, o primeiro caso, é trabalhar pelo bem. É você começar a ser aquele semeador, mesmo com as suas imperfeições. A gente se apega muito às imperfeições para fazer o bem. Eu ainda não estou preparado para fazer o bem, porque eu ainda bebo, ainda fumo, ou ainda falo mal, ou ainda me aborreço, né? Então, nós temos que ter cuidado com isso, que o importante é você, de imediato, fazer o bem. É buscar fazer o bem, buscar auxiliar alguém, buscar cuidar de alguém doente, visitar alguém doente, dar alguma coisa a alguém que está necessitado, um alimento, uma palavra amiga. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque a gente fica anestesiado pela vida material e a convivência que temos dentro dos nossos lares, né, com os nossos amigos. Nós, muitas das vezes, nos acostumamos com essa casualidade diária, rotineira, de nos vermos, de brigarmos, de, às vezes, nos insultarmos, ou mesmo de nos amarmos, de buscarmos o melhor para a família, para nós, para os outros, né? Mas muitos não valorizam isso. E quando parte, aí ficam realmente querendo que o ente querido, que ainda não está preparado, não aceita muitas das vezes que morreu, está ainda descontrolado, ainda está enuviado, né, pelo desencarne, dependendo do desencarne que teve. Então, fica meio ainda embaralhado as coisas na sua mente espiritual. Então, é muito importante, como disse a Clara, através das nossas preces, se o seu parente e amigo, as pessoas que pediram aqui psicografia, deram o nome, e aí nós ainda não conseguimos contato, porque ainda não é para ser. Né? Já tivemos várias sessões de psicografia e não se manifestaram. Né? Agora, o que nós temos que fazer? O Evangelho de Jesus para nos consolar e consolar o outro que está invisível do outro lado, invisível para muitos que o veem espiritualmente, e fazer o nosso pedido, um Pai Nosso a Deus, e todas as noites rezar por eles. Eles se sentirão mais confortados, amados, e rapidamente restituirão a saúde espiritual, se reequilibrarão, né? Tem até no nosso lar, quando o André Luiz estava muito mal, ainda hospitalizado, se recuperando, a senhora que era atendida por ele, né, no final do expediente, ela e o marido rezavam por ele. Quando souberam do seu desencarne, muitas pessoas rezaram por ele. E isso ajudou, essas vibrações, a ele se recuperar, se equilibrar.
Da mesma forma, o seu ente querido, seu pai, sua mãe, seu filho, seu neto, seja quem for, reze. A oração nos protege, é uma forma de intensificar o bem em nós e as vibrações boas que descem dos céus de Deus para nós, né? Esse momento é sublime, esse contato A Daiane está material e perguntando, espiritual. poderíamos deixar o contato para a psicografia, se for de merecimento, para quem vive fora do país? Se pode deixar, pode, né, Clélia? Pode deixar. Nós Manda no tentamos. Instagram da casa. O Instagram... Ou no TikTok. que a gente, no inbox que a gente consegue privada. responder depois, porque as mensagens na live, elas passam muito rápido. Mas no inbox a gente procura responder todo mundo. E o que é importante também, quando você for procurar uma psicografia, seja aqui na Casa Espírita, seja em outro lugar, né? Tente não passar informações de como morreu, do que aconteceu, de como ele era, para você não sofrer enganação, né? Não ser enganado. Porque, infelizmente, existem pessoas que se utilizam dessas informações para enganar as pessoas, ou às vezes até em troca de dinheiro, que a gente sabe que às vezes as pessoas cobram dinheiro. E, gente, mediunidade não é para ser cobrado. Está lá no livro de Kardec, né? É um dom que todo mundo recebe, cada um recebe no seu grau, que deve ser doado. Então evitem comentar os fatos que ocorreram. E quando receberem uma psicografia, analisem, vejam se bate com as informações. A gente pede muito cuidado aqui na casa, porque tem vezes que tem médico que vai lá conversar com a pessoa e a pessoa acaba soltando porque está emocionada, né? Está desejando uma comunicação e acaba soltando informações que às vezes o médico até inconscientemente pega uma mensagem, não entende muito bem, aí tira, mas ela falou isso, então deve ser isso. E interpreta de forma errada. Então evitem, quando forem atrás de psicografia, de dar mensagem, quando receberem, façam o crivo da razão para não serem enganados. Mas é justo, a gente quer notícias dos entes queridos. Eu mesmo aqui, eu já pedi aqui na casa, e não me foi permitido, é um ente querido meu que já desencarnou há anos, que é meu avô, né? E veio um espírito, como eu disse ainda agora, e deu a mensagem, ele está em tratamento, ainda não pode se comunicar diretamente, mas um dia vai ocorrer. Estou aqui tentando conter a ansiedade, né? Porque eu amava muito, amo meu avô, né? Ele está desencarnado, ele está vivo, ele só não está aqui no terreno, né? E isso é que é importante a gente saber, que a vida para esses nossos entes que já foram não se acaba. Ela segue, eles vão estudar, ser tratados, e um dia, quem sabe, reencarnar até no grupo familiar de vocês, como neto, bisneto, tataraneto. E nos aniversários, Natal, Ano Novo, eles se fazem presente em nossos lares, tá? É muito importante isso, saber que todo tempo eles estão do nosso lado, nos ajudando, auxiliando, intercedendo, fazendo preces por nós, para que nós possamos achar o caminho certo, caminhar para a luz, fazer as coisas boas. Clélia, a Karina Cristina, ela está falando que ela está passando um momento difícil, que ela pergunta se ela tem um obsessor, porque ela está passando um momento de depressão, né? Ansiedade e depressão. O que a gente pode aconselhar para esses nossos irmãos que estão nos vendo, que é assim que as pessoas chegam geralmente na casa, né? Nesse estado, pedindo ajuda, né? Por onde devemos começar a dar o primeiro passo para esses nossos irmãos? Primeiramente, algo está te incomodando, né? Está deixando inquieta e a tristeza está batendo até você. Tem que analisar o que é que está te deixando nesse estado de tristeza, de ansiedade, né? Agora, eu não posso dizer assim, isso é mediunidade. Tem o tratamento espiritual, né? Porque todos nós, os espíritos falam que todas as nossas doenças têm um fundo espiritual, né? Que nós somos sempre comandados pelos espíritos. Ao menos quando cai a imunidade, as bactérias, a gripe, as viroses, isso e aquilo não toma conta do nosso organismo, né? Baixou a imunidade, as doenças se aproveitam. A mesma coisa, baixou a vibração, ficou a vibração negativa, aí vem a vibração, baixou a negação positiva, vem a vibração negativa. E os espíritos falam que a todo momento os espíritos estão a comandar nossos pensamentos, nossos comportamentos, que temos que ter cuidado. Primeiramente, você buscar uma igreja católica ou espiritismo, aquilo que você tem afinidade, né? Vir para o atendimento fraterno, conversar conosco,
Aí nós vamos entender, vamos receber, né, as intuições do plano espiritual, qual o melhor tratamento para você. Eu não posso dizer que você está com o obsessor sem saber toda a realidade dos seus problemas, né? Eu não posso falar isso. Mas nós podemos ajudá-la, né? Com solidariedade, você vir na casa, conversar, conhecer o Espiritismo e você conversar conosco para nos passar o que é que está te afligindo, o que é que está acontecendo com você, tá? Agora, Poderá ser médico? Poderá, mas só testando, como disse Kardec. Agora, Karina, uma coisa é certa. Pode até não ser um obsessor. Pode ser um irmão que goste desse seu sentimento que você está passando, de depressão, de ansiedade, porque nós temos aqueles nossos cobradores, que são nossos obsessores, por problemas de vidas passadas, e temos aqueles que são apenas aqueles oportunistas, que, esse aqui gosta de beber. Eu nem conheço ele, mas gosto de bebida, eu vou me chegar a ele para ter por afinidade, para ter as mesmas sensações, né, da bebida. Assim acontece com a tristeza, com a depressão. As pessoas que a gente pensa que o suicida tem a vontade dele, tem. Mas tem muitos espíritos também que querem ver eles fazerem o suicídio e ficam sugerindo, faz isso, faz aquilo outro, te joga, não sei o quê, tira a tua vida. Por quê? Tem irmãos que gostam dessa sensação de que passa cada um de nós. Então é por isso que nós temos que ser vigilantes, porque se nós cedermos, cometermos o ato que eles estão sugerindo, é porque estamos naquele momento fragilizados e acabamos cometendo isso, né? Então é importante sempre se manter forte, não deixar se levar por esses momentos de fraqueza, porque nós já ganhamos um prêmio, que é a vida. Porque muitos desses nossos irmãos que estão desencarnados querem estar aqui, mas não tiveram oportunidade por revolta, por não quererem sofrer, porque aqui é um mundo de provas e expiações, né? Nós estamos aqui como se fosse um casulo, estamos amadurecendo, né? Nós estamos aqui para afastar nossas imperfeições e praticar a caridade, ajudar o próximo, né? Agora, e também ocupar nossa mente, né? Porque mente vazia é oficina do mal, entendeu? A gente tem que buscar fazer algo produtivo, né? Às vezes a gente está muito parado, está pensando bobagens, tem um tempo útil, vai se doar em alguma obra caridosa, está trabalhando, trabalha meio período, vai meio período, se dedicar a fazer o bem. Tudo isso nos vacina contra o mal. Certo. E aqui, Clélia, vamos lá. Aqui, pessoal pedindo muito oração para os nossos desencarnados, né? Mas alguém aqui falou... perguntaram onde fica a Casa Espírita, né? Eu falei ainda agora, mas eu vou repetir. Fica em Belém do Pará, né? Na Travessa Campos Salles, no bairro do Comércio, que é Campina, né? Mas que o pessoal chama de Comércio. Fica aqui entre Riachuelo e Aristilobos. Funciona de segunda a sábado de manhã, porque tem sopa, né? Mas os trabalhos mediúnicos é de segunda a sexta pela parte da noite. Durante o dia, né, pela parte da manhã e da tarde, nós temos os passes, né? Que fica aberta a casa e que você pode vir e tomar passe, conversar com quem estiver aqui, tirar algumas dúvidas. Vim falar com a Clélia nesse período das 6 até mais ou menos a hora do trabalho. A Clélia fica aqui de vez em quando, ela chega e conversa com as pessoas, né? Então venham participar do trabalho médico, é muito legal. Você vai ver, vai ter contato com a experiência, com contato com o mundo espiritual, né? Que muita gente fala, é o demônio, não sei o quê, blá, blá. Balela, são nossos irmãos que não estão mais nesse corpo, estão no mundo espiritual, aguardando o momento de ter contato, aguardando de serem ajudados para seguir seus caminhos, né? Porque cada um de nós temos que seguir nossos caminhos, né? Um dia, hoje estamos encarnados aqui, deveremos vir pobre, rico, mediano, mendigo, vamos ter que passar por todos esses testes para saber se realmente estamos prontos. Como disse Jesus, passou por tudo para chegar no mundo espiritual sem dever nada para ninguém. Na verdade, a reencarnação aqui no planeta de provas e expiações é uma escola, uma oficina, um lar, né? Onde a gente veio para se lapidar. É claro que uma reencarnação é muito pouco para a gente fazer mudanças. Mas o mínimo que a gente possa fazer de mudança em nós no plano moral, né? Estendermos a mão para o outro, levar uma comida para quem está precisando, dar de comer quem tem fome, dar de beber quem tem sede, dar um cobertor para quem tem frio. Jesus falou isso para os seus discípulos, né? Ir visitar quem está na prisão, quem está nos hospitais, nos asilos, né?
Aí eles falaram para ele, né, os discípulos disseram, Jesus, quando te vimos assim? Porque ele falou isso como se ele tivesse ali já passado por aquilo, né? Ele falou, a cada um desses pequenos, olha, pequenos, porque são pessoas que ainda necessitam de ajuda, ainda necessitam de uma pessoa para encaminhar, né? Que fizerdes por eles, estarás fazendo a mim. Né? Então, isso é uma lição para nós. A gente esquece muito o Evangelho de Jesus. Nós vivemos, muitas das vezes, o nosso próprio Evangelho. De preferência, a gente quer escrever o nosso próprio Evangelho da maneira que tem que ser, do jeito, sabe? Então, a gente tem que saber que existe um guia maior para a humanidade. Os Espíritos nos falam, na codificação de Kardec, né, os Espíritos Superiores, que o exemplo de pessoa que nos é dado, de como se comportar, de como fazer o bem, está em Jesus. Ele que é o guia da humanidade. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Através de mim caminharás para o Pai, porque ele deu exemplo. Ele veio, não escreveu nada, mas ele falou, ele exemplificou e executou. Porque nós somos cheios de teorias, está cheio de espíritas aí, cheio de teorias, fazendo lives, sentando na cadeira, falando isso bonito, mas não vai para a rua, né? Não assiste os doentes, não trabalha a mediunidade, não atende os médios obsidiados, os centros deles não recebem os espíritos obsidiados, espíritos trevosos. Então, aonde está a falta de caridade? Nós temos que analisar isso. Que espiritismo estamos fazendo, né? Que espiritismo é esse que estamos fazendo? E o que os espíritos estão fazendo do espiritismo? Isso nos é falado numa palestra do Nazareno. Pausou lá, vê o quê? Do Nazareno, que é o fundador da casa, né? Tá travado, amor. Tá travado. Não, tá normal. E aí, Aqui, então, a gente tem que ter um cuidado, porque o espiritismo é da solidariedade, do atendimento a todos os irmãos. Jesus, quando ele veio à Terra, ele se juntou à multidão, ele se misturou com a multidão, com os bandidos, com as prostitutas, com os desvalidos, com os pequeninos daquela época que tinham, sem ser os potentados, os ricos. Ele andou com a multidão. Ele multiplicou os pães, os peixes. Tem pessoas, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que é PhD, né, doutorado de universidade, né, não vou falar o nome por ética, que falou, eu falei assim, eu queria ter vontade de fazer um tanque de peixe, com 5.000 peixes, um tanque cabe, né, uns 5.000 peixes, né, e selecionar tantas famílias de uma região lá, que é do interior, e cada semana, cada família pegar 1,5 kg de peixe por semana, cada final de semana, né, para dar vazão, porque também senão não dá tempo do peixe crescer. A pessoa me falou, eu prefiro ensinar a pescar. Porque, sabe, eu não entendo muito bem isso. Como é que eu vou ensinar a pescar uma pessoa, às vezes, doente, uma pessoa que está desnutrida, uma pessoa que está desvalida, sem nenhuma esperança, que está ali sofrendo há muitos anos, né? Aí eu falei, olha, a caridade, ela é insistente. Você faz a caridade, vai fazendo, você vai levantando, vai demorando a pessoa se recuperar. Aí a pessoa me falou, mas então esse negócio de caridade não dá para mim, porque eu não tenho paciência com isso, porque tem que fazer aos poucos, tem que esperar, tem que insistir. E é verdade. Se você quer ajudar alguém, você tem que insistir. Se coloque no lugar do próximo, como disse Jesus. O bem que queres que faça a você, tudo que queres de bom que aconteça contigo, o bem que queres que faça a você, você também queira que o outro tenha a mesma coisa que você, que não seja 10, que não seja 100, que não seja 1000, mas um que você faça, o bem que proporcione o bem-estar, o conforto, o alimento, a roupa, né, a água, as necessidades, né, um lar, mesmo que não seja um lar, mas alugado. Eu conheci o Nazareno, tinha uma pessoa aqui que ele era alcoólatra, né? Ele era um ex-professor, se jogou nas drogas, no álcool, leu todos os livros do Nazareno. Eu esqueci o nome dele agora, faz muitos anos.
E aí o Nazareno participava de coleta com os amigos dele para pagar a kitnet para ele sair da rua. E ele saiu, ele ficou bem e tal, mas sempre ele voltava para a rua, bebia, mas eles pagavam o aluguel para ele, da kitnet, sabe? Aí teve uma época que ele ficou bem equilibrado, uns anos, depois ele voltou novamente. Eu vi o Nazareno fazer. Eu vi o Nazareno, o fundador desta casa espírita, escrever livros e dizer que ele não tinha merecimento, que não era dele os livros, sim intuições que ele recebia do plano espiritual. Ele nunca pegou um dinheiro desses livros, ele doou sempre tudo para caridade, para sopa, para café, para ajudar as pessoas, para pagar ônibus, pagar luz, água desta casa. Então, a gente quer tudo de bom para nós. Nós temos que buscar o que é de bom, o conforto, o dinheiro, ter bons salários, ter um bom emprego, ter uma boa casa, um bom carro. Nós temos que buscar, isso faz parte da vida material. Mas sabendo que é tudo empréstimo, que um dia nós teremos que deixar para nossos filhos, para as outras pessoas. E disso tirar 1% e doar para aqueles necessitados. Porque eu quero me colocar no lugar do próximo, então eu vou lá e faço. Como é que eu quero que as coisas boas aconteçam para mim se eu não participo também para que aconteçam as coisas boas para os outros? Eu tendo as mãos cheias de flores para dar para as pessoas. Entendeu? Então, a gente tem que pensar por que eu gostaria que, quando eu estivesse doente, alguém viesse me ajudar a me curar, a dar remédios, a cuidar de mim, a dar um caribé, né, que aqui no norte é o caribé, para sustentar e tal, a me levantar. Mas quando é a vez do outro, eu fico questionando. Ah, mas eu só posso fazer até aqui. Você não se dedica. E não é assim. Jesus mostrou para a gente que ele foi até o fim com os seus pensamentos, com o seu comportamento de bem, de amor, de caridade. Ele não precisou se corromper. Ele mostrou que ele não tinha nada, ele não tinha uma pedra para sentar a cabeça para dormir. Ele não tinha casa, não tinha um cavalo, uma carruagem boa para andar entre a multidão. Ele andava a pé com as suas sandálias de couro e as suas vestimentas, e curando um, curando o outro, que tinha merecimento, nem todos ele curava. E ele não falava, eu te curei. Queres que eu te cure? Né? Queres ser curado? Na verdade, queres ser curado? Ele fazia a cura, vai lá e dá testemunho para outras pessoas. Então, a gente tem que ter esse cuidado e repensar realmente. Nós estamos automatizados na matéria, presos à matéria, presos às coisas materiais. Mas nós temos que pensar que ao redor da gente tem muita dor, tem muita aflição, muitas doenças, e que os nossos problemas e as nossas doenças é o mínimo possível. Porque quando você vai no hospital do câncer, aí você vê de crianças em ter idade tendo câncer. É chocante e dói no teu coração. Várias outras pessoas. E quando você vai nas delegacias de polícia, e quando você vê o menor infrator, a gente só sabe dizer, deve matar, deve isso. E amanhã? Quando você faz uma coisa, fala da tua boca, é o mal que sai da boca que vem do coração, você deseja, tem que matar, tem que morrer. Você pode amanhã, com a lei de ação e reação, se colocar no lugar dele. Né? Nós temos que aprender a auxiliar sem julgar, sem criticar, mas auxiliar porque nós queremos. Nós amamos os seres humanos, nós queremos ver ele bem como nós estamos bem, comendo todo dia, tendo uma casa, seja alugada ou não, uma kitnet, mas que ele tenha, principalmente, dignidade. Em que nós podemos fazer isso. Porque muitas pessoas que aportam aqui na nossa casa espírita aprendem a ter dignidade, esperança, continuidade, e muitas se fixam aqui agradecidas, com gratidão pelo trabalho que é feito, tanto pela equipe material quanto pela equipe espiritual. São poucas pessoas, porque a maioria ainda está enuviado, materializado, ainda está nas ilusões da matéria. Eu estou até um pouquinho emocionada, né? Porque isso é uma parte que me toca muito. Eu acho que é tão bonito quando a gente quer lutar pelas pessoas. Né? Eu sempre digo que é muito bom quando a gente está do lado da defesa. Quando alguém está defendendo a gente, é muito, muito bom, é confortante quando alguém está nos defendendo. Mas quando é nossa vez de defender alguém, de lutar por alguém, muitas das vezes a gente fala, minha parte eu já fiz. Mas é exatamente essa palavra. Insista em fazer o bem para o outro. Insista em querer ver o outro bem. Às vezes, a gente se prende à palavra livre-arbítrio,
né? Ah, ele tem livre-arbítrio de ser assim. Mas a gente diz assim, a escolha dele, livre-arbítrio dele. Mas a gente não luta pro estado de consciência do livre-arbítrio desse ser humano se equiparar à evolução espiritual. Às vezes, o meu livre-arbítrio de consciência não é o mesmo livre-arbítrio de consciência do nosso irmão. Às vezes ele pensa que está tomando as atitudes certas, que ele está caminhando certo. E nós que já temos uma consciência, não somos perfeitos, mas a gente tem uma consciência de consequência. Por que a gente não tem essa sede de plantar isso nas pessoas? A gente às vezes diz assim, eu durmo em paz, eu encosto meu travesseiro e durmo em paz. O estado de consciência do outro é sobre o outro, é salvação individual, né? A gente fala assim, salvação individual, estou fazendo a minha parte, estou caminhando. Mas por que então Jesus disse amar o próximo como a você mesmo? Porque você não tem querer de evoluir, você não tem querer de progredir, você não tem querer de melhoria. E por que você não tem essa sede pelo outro? Que o outro também evolua com você, que você queira dar a mão e falar, eu não quero sozinho, eu quero ir com a minha família, eu quero ir com meus amigos, eu quero, sabe? Eu muitas das vezes, eu choro pelas pessoas que eu sei que não gostam de mim, mas eu choro não por não gostarem de mim, é porque eu gostaria que elas tivessem o mesmo estado que eu tenho de coisas boas que Deus tem para todos nós. Então por que a gente não tem essa sede de lutar pelos outros, de querer ver o outro bem, de falar assim, cara, o outro é ruim, mas o que eu posso fazer para transformar essa pessoa numa pessoa melhor, né? E a gente fala assim, você é besta, para não sei o que está me batendo, e Jesus disse para dar outra face, que otarice é essa, né? Mas a outra face é o teu bem. É como você se comporta quando alguém bate em você. É quando alguém fala mal de você, quando alguém dissemina mal sobre a sua pessoa. Qual são a energia que você manda de volta? Você se equipara, você luta, você ora para que essas pessoas se transformem. Isso não tá longe da perfeição. A gente está longe de querer todo esse bem para quem nos faz mal. Mas qual é a primeira parte que a gente faz? Qual é esse passinho que a gente tem dado para querer ver também o outro bem? Bem, inclusive tem a parábola do semeador que Jesus exemplifica muito bem. Nós todos somos semeadores. E quando a gente sai a semear, tá? Quando a gente aprende a perdoar, a amar, a gente joga a semente no coração daquelas pessoas que nos fizeram mal, né? Como ela disse, mesmo a gente às vezes até chora por aquela pessoa que nos faz mal, porque a gente gostaria que não fosse assim. Mas uma parte da semente fica seca, porque ela não está pronta ainda para receber essa dádiva da semente do amor, do perdão. A outra cai nas pedras, aquelas pessoas que são duras de coração. E as sementes do bem morrem, né? Aquelas sementes, quando você fala palavras boas, amigas, de amor, encaminhar a pessoa, dando conselhos, olha, isso que você está fazendo não está legal, não vai dar certo, olha por esse lado, faz a pessoa raciocinar, mas elas estão tão endurecidas, os corações e a mente, e não escuta conselho de ninguém quer que prevaleça a sua vontade. Aí as sementes caem nas pedras, né? Que é isso, e se perdem. E tem aquelas sementes que são plantadas no coração de algumas pessoas que chegam com a boa vontade, né? De fazer bem, de trabalhar pelo bem, mas em algum momento elas também se deixam se perder, né? Perdem a esperança, alguém as contamina com algumas palavras ou até o jeito de tratar. Aí o que elas têm de bom, até aquelas sementes que foram boas para elas naquele momento, vem o espírito mal e as retiram, né? Até o que ela tinha, porque ele quer ver mesmo a pessoa perdida, então ela se deixa levar pelo mal, ela se desvia do caminho. Mas tem aquela semente daquelas pessoas que são uma minoria, são pouquíssimos, que aceitam essas sementes para germinar e se transformam em semeadores, em divulgar. Quantas pessoas vêm aqui na casa, são curadas, muitos cuidadas espiritualmente, e falam para outras, e aí fica aquela rede de comunicação, de boca a boca, de falar, e aí tem a internet, tem o Instagram, tem o TikTok, tem as nossas redes pessoais que a gente divulga, entendeu? Aí vai divulgando, vai disseminando, entendeu? Então a gente nunca pode perder a esperança de semear o bem, de insistir no bem, por mais que nos doa, por mais que a gente chore, por mais que a gente se sinta traído, triste, porque isso acontece, que nós estamos encarnados, estamos na matéria, e somos sentimentos também.
mas nunca perca a vontade de fazer o bem. Nunca perca a vontade de ter esperança e de encaminhar o outro. E de se encaminhar, de dar as mãos uns para os outros. E ambos seguirem para frente, para o alto, rumo a Deus, mesmo com todas as pedras do caminho, mesmo com qualquer apontada de dedo, crítica, não importa. O que importa é que a gente trabalhe para Deus. E quando a gente fala, já fiz minha parte, a nossa parte é fazer sempre, né? E acreditar no processo. Nós estamos vivendo uma vida espiritual que ela tem um processo para ser vivida. Mas às vezes a gente fala, minha parte eu já fiz. Eu tentei me reconciliar, eu já orei, eu fiz isso. A minha parte já fiz, lavei minha mão aqui. E a nossa parte é estar sempre fazendo a nossa parte. Não desistir de lutar pelas pessoas, não desistir de acreditar no processo, não desistir de acreditar que Deus... Existe uma programação espiritual de sementes, como já foi dito aqui, que estão sendo plantadas, que se elas não forem colhidas nessa vida espiritual, que sejam colhidas em outras vidas, no caminho desse processo, no reencontro no mundo espiritual, mas que a nossa parte seja feita constantemente, né? Amando sempre o outro e se colocando no lugar. Eu acho que eu me tornei dirigente dessa casa por muito insistir no bem. Eu fui muito perseguida por cuidar do Nazareno, né? Mas eu sempre disse para mim, eu jamais vou sair desta casa espírita por causa das pessoas, porque a salvação minha individual é coletiva, a partir do momento do exemplo que você dá, dos ensinamentos, do que você aprendeu, você dissemina o bem. E foi assim, eu insisti, fiquei meus pés, e falavam tantas coisas, e me cobravam, e me perguntavam o que eu fazia aqui nessa casa, que as pessoas não gostavam de mim. Muitas tentativas, muitas, mas eu disse, Nazareno, o dia que essa casa espírita não servir mais para mim, que você acha que eu não sirvo para a casa espírita, você mesmo me fale para eu sair. Mas eu jamais vou sair por qualquer uma pessoa, porque eu trabalho para Deus, para a Azura Represa, que representam Deus aqui na Terra, nos auxiliam, e para você aqui nesta casa de bem, de amor, de caridade. E eu estou aqui, eu não me importo. Já tentaram sangrar meu coração, já tentaram me ferir de todas as maneiras, mas eu me coloquei forte, eu curei as feridas, eu me levantei e, primeiramente, eu acreditei em Deus, a fé em Deus. E nesses espíritos que estão aqui nos ajudando, né, organizando o trabalho, gerenciando espiritualmente, e eles me levantam, e eles me dão força, e eu sigo com tudo para frente e não vejo barreira. As pedras, as pedras me cortam, os espinhos vêm, furam minha pele. Mais uma coisa eu coloquei na minha mente, eu trabalho para Deus e para o próximo. Não adianta. Venham as provações e que eu seja forte, primeiramente, que Deus me fortaleça e me dê fé, e que os espíritos da represa sempre estejam ali me fortalecendo também, me amparando e me levantando, para que o mal não venha deixar sequelas em mim, em termos de me derrubar, de acabar comigo. Mas eu tenho que fazer a minha parte, né? Fazer a minha parte é pensar no bem, fazer o evangelho, porque muitas das coisas a gente tem que passar algumas provas e expiações na vida, e às vezes é tão dolorida que nem passamos do jeito que tem que ser, porque conforme o trabalho que fazemos, com a intenção que fazemos no objetivo do bem, sem misturar, de querer trocar com Deus, negociar, não. É fazer por fazer o bem, por gostar de fazer, por tentar ajudar, auxiliar, encaminhar. E Clélia, e aproveitando quando falaste, né, que até fazendo o bem, nós temos críticas. Porque você sempre vai ter alguém querendo puxar o seu tapete para você não fazer o bem. Porque tem aquele que não faz e também não quer que você faça. Por que eu digo isso? Tem uma pergunta aqui da Vanessa Pereira, que ela fala assim, como vocês entendem ateus que são genuinamente boas, merecem algum tipo de punição pela falta de fé, por não acreditar em nada? Mas por que eu estou comentando sobre isso? Eu vou citar aqui a Clélia como exemplo.
Aqui na casa a gente doa sopa, doa café, né? E ainda assim, um ato de doação para o bem das pessoas que ficam ao redor aqui do nosso bairro, que vêm tomar café, que vêm tomar a sopa, nós somos criticados. A Clélia já foi processada. O que eu fiquei mais triste é porque eu tinha dito para ela, não faz acordo, porque para a justiça fazer acordo é aceitar a condenação. Mas como também o advogado que estava nos ajudando, né, e a gente estava tomando o tempo dele, achou por bem fazer o acordo, né? Mas o que é mais engraçado, lá as autoridades do judiciário, o Ministério Público, o juiz, o advogado da parte também, olha como é que fazem um acordo. A senhora aceita acordo, né? Olha, paga algumas cestas básicas para ir, mas continue fazendo o seu trabalho. Como é que condenam uma pessoa, eu estou falando em termos de exemplo, e mandam ela continuar fazendo, mas condenando ela a pagar uma cesta básica. E aí passou esse problema, ela assumiu o acordo lá, pagou as cestas básicas, mas o que a gente disse? Continuamos com o nosso trabalho. Que, na verdade, muitas das vezes nós seremos injustiçados, mas que essas injustiças não nos impeçam de continuar no bem. E não é porque eu estou aqui na Casa Espírita, que eu estou na Igreja Católica, que eu estou na Igreja Evangélica, que eu sou ateu, que eu não posso fazer o bem. O bem, ele não tem religião. A fé é acreditar no que Jesus falou e saber que tem um Deus maior, que é o nosso Pai, nosso Criador, né? Em nenhum momento Jesus disse, religião A, B, espírita, não sei o que, salva. Não. É seguir os ensinamentos de Jesus, que muitas das vezes a gente esquece. Por quê? Às vezes por comodismo, porque vai nos afetar, vai nos deixar em mal situação, nossa imagem não vai ficar muito bem perante a sociedade. É verdade porque passa por nós também. Muitas das vezes nós aqui, se o espiritismo aqui fosse, não, aqui é o caminho que vai salvar a gente não teria que ter esse sentimento. E às vezes tem conosco mesmo, não queremos nos melindrar com fulano, vai dar problema, porque às vezes a gente fica ainda se escondendo. E é essa força que a gente tem, não, é para fazer o bem? Estão remando contra, não quero saber, o certo é isso, vou fazer isso. E Jesus exemplifica muito bem numa parábola que ele fala, né? Quando você tenta consertar a sua vida, começar também a viver o mundo espiritual, o mundo material, se divertindo, indo para os aniversários, né? Vivendo a vida normal, sem prejudicar ninguém, indo para se divertir, não tem problema nenhum. E quando você também organiza também para trabalhar para Deus, para estar na casa espírita ou em qualquer outra religião, né? Você se organiza, aí vem os amigos, vem a família, dizendo, mas você não está fazendo mais nada, só vive tocada na casa espírita ou então na determinada religião. Tenta te persuadir para fazer uma persuasão para você se desviar do caminho. Aí Jesus entra com essa parábola. Fariseus, vocês não vão para o céu e nem deixam ninguém ir. E a maioria das pessoas, elas não querem que você tenha uma organização espiritual, a dedicação também para Deus, né? Também se dedicar 1 hora de caridade, 2 horas, e para os trabalhos espirituais. Os primeiros a se manifestarem, a criticar, são os amigos, que gostam de estar com você, mas que, na verdade, também não querem que você esteja naquilo que você decidiu seguir. Aí é complicado, então a gente tem que tomar cuidado com isso e firmar mesmo o pensamento e dizer para eles que esperem, né? Que vai primeiro cumprir a obrigação com Deus, seu dever com Deus, e depois vai se divertir com os amigos, com os familiares, que é importante também, é uma forma da gente, a gratidão a Deus, é uma forma de dizer que nós acreditamos em Deus, acreditamos nos trabalhos espirituais, no trabalho de caridade, seja onde for. Né? Então, os fariseus estão ao redor de todos nós, nos dizendo a todo momento para a gente não seguir o caminho certo, para a gente fazer as coisas erradas, que não é o certo passar na igreja, estar na casa espírita, fazer isso, aquilo. Porque as coisas, de todo esse trabalho que você está fazendo, agora você não vai ver nada, mas quem sabe no plano espiritual? Você não vai aportar no lar melhor, você não vai ter uma chegada melhor no plano espiritual que você plantou e que você irá colher, né? O bem que você fez. E Clélia, tem um trabalhador da casa que eu acho que ele não tem. Eu não sei se já tem vindo. Eu lembro que ele é trabalhador aqui da casa, é o Gabriel Montalvão, acho que é esse o nome dele. Que nunca mais veio aqui. Nunca mais veio, eu acho. E ele está perguntando. Veio? Veio quinta, né? Ele está perguntando sobre a represa, né, daqui da casa, onde fica
a represa, quando Que é a ele fez região do Brasil. a região do Brasil, né? Olha, o Zura, ele não identificou onde fica a represa, mas eu acredito que essa represa fica em todo lugar, né? Inclusive aqui na casa, né? Nós temos o Hospital Espiritual da Represa, né? Eu acho que eles não quiseram identificar onde ficava a represa, como muitas colônias se identificam lá no Rio de Janeiro, a colônia de São Sebastião e tal, porque a represa ela é muito assim, eles não são de falar muito, e eles são muito éticos, eles são muito na deles, entendeu? Então, muita coisa, o Zura mesmo não é o nome dele, é um apelido. Nós não sabemos como é o nome do Zura, né? Mais ou menos sabemos como é que ele é, porque o Nazareno falava, né? E nem o Nazareno sabia. Mas sabemos que ela fica situada perto de montanhas, né? Cachoeiras, né? Porque tem no livro do Nazareno Minha Doce Casa Espírita uns desenhos que o espírito, na hora que estava numa médium, descreveu, né? Mas nós não sabemos, é até bom a gente não saber, para a gente trabalhar, né? E se dedicar, e nós sabemos que eles estão aqui. E que existe o hospital espiritual plasmado acima da casa espírita, né, que somos todos atendidos. Mas é isso, aqui nós somos auxiliados pela represa, e quem quiser saber um pouco mais sobre a casa, aqui na casa não temos mais o livro da Nossa Doce Casa Espírita, né? Mas você encontra na internet em sebo, na Amazon, né? Eu até comprei um para mim também, que eu não tinha mais, eu tinha emprestado e sumiram com o livro, não me devolveram, aí sabe, eu tenho que ter um. Fui lá, procurei, comprei um lá na internet, na Amazon. E de vez em quando você acha em sebo aqui em Belém, em alguns sebos, e também na internet. Livro espírita é assim, te empresta e não tem retorno. É bom, porque um vai passando para outro, vai lendo conhecimento, né? Livro espírita é assim. Não espere retorno quando é emprestado. Olha, Clélia, tenho aqui o Luciano Elias. Como sair de uma amarração amorosa? Meu amor, você se acha amarrado? Bem, é o seguinte, eu estou brincando. Olha, como é que você sabe que fizeram uma amarração amorosa? Alguém te falou, você foi em alguma casa, né, e te falaram. A gente não pode acreditar no que os espíritos dizem para a gente, né? Tem aquilo também dos ensinamentos dos espíritos. Nem todos os espíritos vêm de Deus. Mas como todos não foram feitos por Deus? Não vem de Deus porque não vem com conhecimento, né? Não vem Ele disse que fez apometria. Pois é, não vem com aquele conhecimento de te passar a realidade, a verdade. A gente tem que analisar muito bem quem é esse espírito, se ele é galhofeiro, enganador, né? Mas você se sente amarrado? Você sente isso? Por quê que você se sente amarrado? Né? Às vezes uma revelação só vem trazer transtorno, desequilíbrio, você ficar pensando, sabe? O melhor é rezar. Rezar para Deus, o seu protetor. E se você é da apometria, fazer o tratamento espiritual, que eu acho que eles fazem lá, né? Eu não tenho muito conhecimento, porque eu tenho conhecimento pouquíssimo da apometria, só leitura muito pouca. Mas se você foi lá, que falaram isso, que eles podem fazer um tratamento espiritual em vocês, porque eles trabalham com médios também, né? E é possível o tratamento espiritual. Um ponto positivo disso que é uma amarração amorosa, né? O problema não é para ficar quebrado, todo arrebentado. Mas, tirando brincadeira à parte, no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, explica que tudo aquilo que é feito para nossas vidas, nenhum ser humano, nenhum tipo de espírito, seja ele super forte, maligno, tem o poder de comandar nossas vidas, né? A gente entende que existe um ser superior que se chama Deus, que ele é dono da nossa vida, que ele é dono da nossa programação espiritual, sabe o melhor pra gente. Então, se a gente é entregue muitas das vezes no lugar de feitiço, alguém faz um feitiço para nos destruir, para nos amarrar, saiba que isso só irá acontecer realmente se nós tivermos um merecimento que isso ocorra conosco. Mas para que eu me sinta bem em estado de espírito, para que eu não me sinta acorrentado, aprisionado, isso vai depender das minhas condutas, daquilo que eu faço, daquilo que eu emano, da vibração que eu me prendo. Se você ficar preso nessa informação de que alguém fez uma amarração amorosa para você, você vai se prender realmente a esse estado, né, que te encaminharam. Então isso é parte do teu ser pessoal. Da vibração que você vai ser conduzido. Se eu penso em coisas negativas,
eu vou atrair coisas negativas. Se eu penso coisas positivas, a mente tem um poder sobrenatural e espiritual sobre as nossas vidas. Então, se você acreditar fielmente que você está amarrado, aprisionado, você mesmo vai estar se amarrando nesse estado de consciência espiritual. Então, o que a gente pode dizer para você? Orações, desprendimento, oração pela pessoa que acha que fez esse tipo de simpatia para você, que você, pelo estado de consciência e de escolha, vai ter merecimento ou não de permanecer se sentindo assim. E, Luciano, vou aproveitar a tua pergunta e responder também a do Rodrigo, né? Porque, assim, existe, as pessoas fazem trabalho para outras, existem, né? E aqui na casa, tem pessoas que chegam pedindo e a casa não faz trabalho para essas coisas de amarração, de querer alguma coisa material. A casa trata a nossa questão espirituais e morais. Aí o Rodrigo fala assim, tem espíritos de falange de Exus nos tratamentos mediúnicos nas terças-feiras na casa? Tem. Aqui na casa, né, Clélia? Nós recebemos todos. Nós trabalhamos com todos os tipos de espíritos, seja da Umbanda, Exu, indígena, budista. Por quê? Desde que esses irmãos venham para fazer o bem e sabendo que a regra da casa é única e exclusivamente fazer o bem, o Sávio está levantando a mão lá porque tem 5 minutos, mas vou só concluir aqui a questão, né? Sendo para o bem, a gente permite que os nossos irmãos, seja qual for a categoria, falange, desde que seja para o bem. Porque às vezes eles vêm aqui, já aconteceu aqui no trabalho, eles falam, olha, eu não sou de fazer trabalho de bem, mas esse aqui me mandaram vir aqui para ajudar, para tirar, desfazer trabalho. Eles mesmos sabem que a casa é só para isso. Por quê? Aqui a gente tenta fazer o bem para todo mundo, independente de escolha, de credo, de cor. Por quê? Somos irmãos, né, Clélia? E a Clélia pode falar mais sobre o nosso trabalho de terça-feira, que é o trabalho assim de limpeza geral. O trabalho de terça-feira é desobsessão, tratamento espiritual, desenvolvimento da mediunidade e os médios da casa, que já são trabalhadores recebendo os espíritos da represa, né? Ou espíritos agregados de outras colônias que também vêm nos ajudar nos trabalhos aqui da casa. Esses irmãos, né, os Exus, até mesmo da Umbanda, né, vêm, se apresentam porque vêm aqui desfazer alguns trabalhos. E muitos também vêm limpar a casa. Índios, né, caboclos, preto velhos, preta velha, vêm, se manifesta aqui da casa, energizando, né, vem harmonizar e tal, e levar também muitos espíritos que são levados que ainda não querem ainda ser doutrinados, não querem ser evangelizados, nem querem ouvir a palavra de Deus, não aceitam ainda a ser assistidos, né, querem permanecer como estão e são levados por essas entidades também. Todos somos irmãos e se é para o bem, estamos aqui para fazer o bem e os recebemos e eles conversam já com os mentores espirituais como eles devem se apresentar aqui. E vou aproveitar rápido antes de acabar o tempo para falar com a Clau Estrela, porque ela disse que estava também com problema de depressão, triste, né? E está dizendo que está se sentindo bem agora. Atendimento à distância. Né? Clau, a gente tinha conversado com a Karina ainda há pouco, também que estava, né, Karina, né? Que estava com problema de depressão. É só você tentar olhar para o lado que você vai ver tem gente muito pior do que nós. E tente ajudar essa pessoa que você vai ver que você vai ter uma função. O Seu Nazareno tem um livro que ele fala isso. Se você olhar para o lado, sempre tem alguém pior do que a gente. Quando você se sentir mal, faça o bem. Isso, faça o bem, porque aí você vai se sentir preenchido. Você vai ver que essa tristeza vai passar. Assim como a gente está lhe ajudando aqui, conversando com você e com todos que estão nos assistindo, você pode também conversar com alguém que precisa. E muitas das vezes nós temos tudo, conforto, temos um bom emprego, então estamos trabalhando, né? Estamos ganhando nosso pão material, mas tem um vazio em nós, que às vezes nossa cabeça fica vazia, os nossos corações, nós temos que buscar o bem. A gente tem que buscar fazer o bem, ocupar, fazer a caridade. Tem tantas entidades de crianças, de pessoas idosas, né, precisando de uma visita, um carinho, uma palavra amiga, até mesmo um parente, um vizinho, né? Quantas vezes os teus vizinhos, você sabe que ficou doente, você foi lá visitar, já conhece já há 50 anos, mora na mesma rua e aquelas pessoas estão passando por dificuldade, você foi levar uma cesta básica. Tudo isso é uma forma de ocupar a mente, porque a mente vazia, né, a necessidade da existência, que você sente o vazio, é a necessidade do bem em si. Tem alguma coisa aqui errada. É exatamente o que a Thaís falou aqui, né?
Eu me queixava que eu não tinha sapatos. Tinha pés. Quando viu um homem que não... E aí ela viu um homem que não tinha pés, né? Às vezes a gente reclama que não tem certas coisas e o outro não tem nem como adquirir o que nós temos. É verdade. Pode continuar. É porque a gente está liberando a live aqui. Ah, tá. Pode continuar, só para a gente poder encerrar. Todas as coisas que necessitamos, né? Muitas das vezes a gente acha que tem tudo, né? Realmente, nós temos tudo. Temos uma roupa, a hora que queremos ir para o aniversário, um casamento, ou até mesmo um passeio, né? Nós temos já ali pronto para a gente vestir, para a gente usar. Mas quantas pessoas não têm, né? Nós temos que pensar no outro assim. Qual é a necessidade do meu próximo? O meu vizinho, qual é a necessidade dele? Aquele vizinho que bebe demais, a família passa necessidade. Por que eu estou julgando ele? É uma necessidade, você não sabe o que o levou a fazer isso. Então, a gente tem que ter cuidado. Ah, não vou fazer o bem porque ele gasta de cachaça e droga e tal, e a família está sofrendo, e eu não dou nada para ele. Isso é egoísmo, porque você deixa de fazer o bem. Mesmo ele estando com aquelas dificuldades, de repente você vai lá falar com aquele vizinho que está com essa dificuldade da bebida ou da droga, ou de alguma coisa, né? E aí você começa a mostrar para ele que você é igual a ele. Quando a gente dá café aqui na casa, né? Eu vou lá para o meio das pessoas, né? Vou lá, falo com eles, bom dia, boa tarde, boa noite, eles me atendem, entendeu? Eu mostro para eles que eu sou igual a eles, que eles merecem eu falar com eles. Um bom dia. Não é porque eu sou dirigente, porque é uma casa... Não, eu tenho que mostrar para eles que eles têm também utilidade, que eles são nossos irmãos, que eles são importantes para nós, e muito importantes. É isso, ó. E aqui eu pedi para chamar a nossa equipe, né, de trabalho aqui. Nós temos o Clamai, é o mais novo. Outra regra. Logo, vai ser médio da casa também, tá treinando já, ele já dá passe aqui, fica correndo pela casa, né, espalhando a energia. Nós temos a Lara aqui atrás, já trabalhadora da casa, né? Que ela fica envergonhada, mas ela também manda umas perguntas legais aqui, né? Clara, o nosso videomaker aqui, o Savi também, palestrante, que quando a gente falta, ele vem no nosso lugar, nosso substituto aqui, né? Ele faz as transmissões com a Clélia e a nossa dirigente. E a gente quer agradecer vocês pela audiência, por estarem aqui com a gente, né? E aí... Sábado que vem tem de novo, né? Se Deus quiser, estaremos aqui, encarnados ou desencarnados. Mas né? estaremos. Mas esperamos estar aqui encarnados. E guardem as perguntas de vocês, que se nós pudermos responder, nós não conhecemos tudo, né? Estaremos aqui. Quer mandar alguma coisa? Beijos! Beijo, e você será sempre bem-vindo à nossa doce Casa Espírita do Nazareno. Venha conhecer. E sigam a casa, divulguem, espalhem para quem vocês quiserem. A gente não cobra nada, gente, é de graça, passe, trabalho aqui, não tem nada. Tudo é doação. E quem quiser também doar para ajudar a casa, né? Fiquem à vontade, tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima. Até a próxima. Claro, beijo daqui. Deu certo. Mamãe mandou salve. Quê?